Carta Literária e hoje vai ser no feriado, sim, no feriado nós vamos falar sobre o livro Uma Professora Muito Maluquinha de Ziraldo e também sobre os princípios educacionais do professor Paulo Freire. Você já parou para pensar quais são as conexões, quais são as relações entre a produção no que diz respeito à parte educativa, os princípios educativos que permeiam a obra de Ziraldo e que se conectam com os fundamentos que amplamente Paulo Freire divulgou como a visão libertadora da educação? É sobre isso que nós vamos comentar essa noite. Eu te convido a ser um grande participante comigo, a também fazer suas considerações, a elaborar o seu pensamento para que a gente possa refletir sobre o que de fato é educar. E já posso ir adiantando que tanto para a professora Maluquinha como para o professor Paulo Freire, nesse diálogo que nós vamos fazer essa noite, educar sim é um ato de amor. Educar sim tem uma relação direta com a afetividade e também com a criatividade. Boa noite, Lalinha, seja bem-vinda. E com a criatividade. Então, a gente vai falar justamente sobre essas conexões, esses pontos, né, dentro da obra. E eu já posso começar dizendo que o que é que faz um professor se tornar inimaginável? Por que a palavra inimaginável vai ser tão importante essa noite? Justamente porque a professora Muito Maluquinha, ela é assim intitulada pelos seus alunos, os alunos que se sentiram impactados pela sua forma criativa, pela sua forma diferente de ensinar. O que é que faz com que você guarde na memória lembranças de um professor que de alguma forma trouxe algum tipo de transformação? O que é que ele tinha de diferente dos outros? Os professores, nós sabemos que como seres humanos, eles têm formas diferentes de ensinar, de se conectarem com os estudantes. E a professora Maluquinha, sim, ela fez uma grande revolução naquela escola, porque ela trouxe não só o ensinamento pelo ensinamento, mas ela soube com grande maestria fazer justamente essa conexão com os estudantes. Ela foi além do se importar com a transmissão do conteúdo, como Paulo Freire tanto falava, né, que durante muito tempo e até hoje, né, em algumas situações, muitos educadores entendem que os estudantes eles são só uma espécie de depósito de conhecimento, é a transmissão do conhecimento sem que ele de alguma forma seja um sujeito ativo que interfere, que tem curiosidade, ou que troca, ou que questiona, né? Era só um mero receptor de informações sem que pudesse ali também estar inserido dentro desse processo educativo, desse processo de aprendizagem. Então, de repente, o que Ziraldo de forma tão espetacular, né, colocou dentro da obra como sendo essa professora inimaginável para os alunos, nada mais era do que uma professora que estava aplicando na sua rotina, no seu dia a dia da aula, princípios de uma educação que, segundo Paulo Freire, era estabelecida através do diálogo e que, sim, a partir do momento que ela não era opressora, ela era símbolo de liberdade. Ela era caracterizada justamente por trazer libertação para o estudante. Então, é sobre isso que a gente vai falar, aproveitando que hoje é Dia das Crianças, né? E também já estabelecendo uma relação com o Dia dos Professores, que já vai ser agora, dia 15, né? Então, a gente fala aí de professores, de alunos e de como essas relações elas vão se organizando, né? Na rotina, no dia a dia, realmente no chão do espaço escolar, né? No chão da escola, que não é só que a gente fala da parte teórica, a gente vê como isso de fato se configura na realidade. Seria só ficção? Ou de fato existem professores muito maluquinhos que realmente conquistam a atenção, né, desses estudantes e que de fato fazem a diferença? Então, essa indagação eu vou dizer para vocês que se existe esse professor inimaginável, o que é que faz com que ele seja assim? Só a primeira parte, né, de apresentação da obra de Ziraldo é bem interessante, porque coloca assim, ó: era uma vez uma professora maluquinha.
Na nossa imaginação, ela entrava voando pela sala como um anjo e tinha estrelas no lugar do olhar. Tinha voz e jeito de sereia e o vento o tempo todo nos cabelos, na nossa imaginação. Seu sorriso era solto feito um passarinho. Ela era uma professora inimaginável. Então a gente vai observar que pela caracterização da personagem, a gente percebe que foram atribuídas a ela no caso, né, características que a faziam de fato ser um ser diferenciado das outras pessoas. E tudo isso porque ela trazia essa conexão, esse diálogo. Boa noite, Andrelli, seja bem-vinda. Esse se importar com os estudantes. E isso aí fazia toda a diferença nessa relação, que não era só o estar ali e transmitir o conhecimento, mas era fazer realmente diferença na vida deles. Então eu vou contar um pouquinho, fazer um resumo, breve resumo da história, né, que é a professora muito maluquinha, e por que ela assim foi intitulada. Mas conta que é uma moça do interior. Ela estudou lá mesmo na cidade onde ela foi lecionar. Sabe-se logo no início da obra que tinha um padre que era, na verdade, tio da professora. Ela tinha uma vida ali simples, cada pessoa tinha sua função ali naquele lugar, até que chega um momento em que ela vai colocar vamos dizer, colocar à prova, né, aquilo que ela estudou. Porque quando a gente está nesse processo de formação para ser professor, tudo é aquela empolgação, né? Aquele primeiro momento. Nossa, como vai ser a gente entrar numa sala de aula? Como é que a gente vai lidar com os alunos? O que a gente vai fazer? Então, quando o professor chega nessa fase assim, de estar se formando e já ter a sua primeira experiência, ele cria uma série de expectativas. Porque, na verdade, ele sabe que ele tem muitas ideias e muita teoria na cabeça, mas ele não tem a prática, vamos dizer assim, né? De realmente assumir uma turma, de estar com ela, ou várias turmas, né? Porque é o que acontece na maioria das vezes, e aí ter que lidar com isso da melhor forma possível. Então, o que acontece? Ela vai para essa turma e ela tem uma forma diferente de ensinar. Primeiro porque ela promove aquilo que a gente chama de diálogo. E o diálogo, por mais que a gente ache assim, nós estamos em pleno século XXI, é óbvio, né, que os estudantes hoje em dia, eles dialogam, eles têm o direito, vamos dizer assim, de falar, porque durante muito tempo os estudantes, eles não podiam questionar, eles não podiam se expressar, né, dizer o que eles pensavam, ou muitas vezes se contrapor a algum tipo de ideia que o professor passasse ali na turma, né, durante a sua aula. E aí, a professora muito maluquinha, ela já começa, todas as vezes que ela entrava na sala, ela trazia um desafio. E é muito interessante que nessa história do desafio, né, do desafiar, ela aguçava a curiosidade dos estudantes, porque ela utilizava jogos, brincadeiras, formas diferentes de abordar aquele conteúdo que não eram convencionais, tradicionais, como os outros professores comumente faziam uso dos seus métodos, né, para ensinar. E é interessante que ela, mesmo ali, a gente sabe que ela chega numa escola extremamente tradicional. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Ela chega numa escola extremamente tradicional. A diretora, né, às vezes ficava extremamente estressada com ela, porque percebia que a turma estava sempre em movimento, ou todo mundo em muito silêncio, né, que ela estranhava, que era o dia do silêncio, que era o dia da leitura, em que eles ficavam ouvindo atentamente as histórias que a professora muito maluquinha contava durante as aulas. E é muito interessante o quanto se dá foco à questão da importância da leitura. Apesar de nós vermos, né, Ziraldo, a gente sempre estabeleceu, atribuir ao Ziraldo uma produção, vamos dizer assim, de textos voltados para crianças. Boa noite, Jacira, seja bem-vinda. Na verdade, o que acontecia é que esse livro em si é muito mais, vamos dizer assim, para nós, né, professores, principalmente os professores,
do que para a criança em si. Claro que é, porque na verdade o texto acaba sendo para qualquer faixa etária. Mas por que para os professores? Porque na verdade, à medida que a gente vai vivendo a história, nós vamos nos colocando muitas vezes no papel do estudante no passado. Porque muito provavelmente houve algum professor que nos marcou, que nos fez guardar na memória a sua forma de ensinar. E esse professor, para nós, apesar dos anos terem passado, eles acabaram se tornando eternos. Que tem um link aqui muito forte com a concepção de ensino do Paulo Freire. Porque ele acreditava que essa ação do educar, né, essa ideia do educar, estava diretamente ligada ao ato de amor, ao ato de coragem. Então a gente percebe que a afetividade, que tanto Paulo Freire acreditava que era importante nesse momento em que você passa, né, esses ensinamentos para o estudante, eram também o foco principal da professora muito maluquinha. Então a gente vê como tem ligação, né, entre esses princípios, nessa visão humanista, libertadora, exatamente, Aline, libertadora de Paulo Freire, com a postura que a professora muito maluquinha tomava frente à turma que ela era responsável. Porque essa educação libertadora, por que libertadora? Porque todas as vezes que o estudante está na condição de sujeito passivo, que não se expressa, que não pode questionar, que não tem curiosidade, que não pode travar um diálogo, e quando eu falo diálogo, eu falo um diálogo verdadeiro, um diálogo genuíno. Não significa você hoje, por exemplo, poder falar, porque às vezes você está falando com alguém, mas aquela pessoa não está te ouvindo. Não utiliza a ideia do que seria a escuta ativa, de entender, compreender o que você está querendo dizer. Então, quando essa escuta ativa, boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Quando essa escuta ativa, ela não acontece tanto de um lado quanto do outro, aquilo vai se tornar o quê? Um ruído na comunicação. E esse ruído na comunicação, ele justamente bloqueia a compreensão. E esse bloquear da compreensão em si já é uma falha nessa ideia que se tem de diálogo. Então, dialogar é trocar, mas também é saber falar e também é saber escutar, né? Cooperar no sentido ali de ter um alinhamento, né, entre as partes. Então, a professora muito maluquinha, ela fazia justamente isso e fazia muito mais. Porque quando ela traz esses desafios diários, ela aguça a curiosidade dos estudantes. Imagine que, bem interessante, né? Ela coloca uma coisa lá no quadro, a primeira pessoa que lê essa frase que eu coloquei aqui, isso ela escreveu no quadro, tem um presente na última cadeira. Então, a pessoa que lia primeiro saía correndo, ninguém entendia o que era. Ah, olha aí, foi a primeira pessoa que leu. Então, eram coisas simples, mas coisas que eram divertidas, que eles gostavam de estar ali naquele meio e que aguçava essa curiosidade. Mas o que eu acho interessante é que como a professora, né, que era amada, né, vamos dizer assim, meio que até idolatrada pelos estudantes, ela não passava as atividades para casa, logo os pais começaram a reclamar. Mas como assim? Não vem atividade para casa? A gente tem aqui os livros, a gente investe, né, na educação dos nossos filhos, eles não têm atividades para casa. Ela considerava que, porque ela ia passar atividade para casa, eles já passavam todo aquele período ali na escola, né, estudando, produzindo, porque eles teriam que fazer algo em casa. Então, era uma visão que ela tinha. Mas aí, como começaram a insistir bastante nisso, ela, tá bom, as mães aceitaram, até entenderam, mas depois os pais começaram a dizer que não tem que ter atividade. Então, ela foi bem astuta, vamos dizer assim. Ela começou a passar atividades que os pais eram meio que obrigados a terem que participar do processo de aprendizagem junto com o estudante. E aí, boa noite, Margarete, seja bem-vinda. E aí já não começaram a não gostar.
os pais já começaram a não gostar. Por quê? Porque ela dizia, faça, vamos dizer assim, uma pesquisa sobre tal coisa, procure onde é que tem um país tal. E como os pais muitas vezes até não tinham vamos dizer assim, um livro ou um mapa, alguma coisa nesse sentido em casa que pudesse auxiliar na produção dessa atividade, então eles ficavam desesperados, porque eles também tinham que correr atrás para ajudar o estudante a chegar àquele resultado da atividade. Então, é bem interessante como de uma maneira sutil o Ziraldo ele já coloca nessa cena essa importância dos pais não ficarem só cobrando da escola, né, ou cobrando do educador, que ele passa atividades como se mecanicamente, né, como se mecanicamente fosse só fazer atividade que fosse realmente produzir esse resultado de aprendizagem. Mas que ele deveria também estar ali cooperando, né, ajudando esse estudante nesse processo, porque colocar tudo só para a escola fazer é muito simples, né? E o que acontece até hoje, né? No plano da realidade, com muita facilidade. Não a escola dê conta. Se o aluno aprendeu ou não aprender, a culpa é da escola ou a culpa é do professor. São tantas culpas que são colocadas que quando se começa muito a apontar, você não se coloca no processo de que você também deve ser aquele que deve fornecer subsídios para que esse estudante possa aprender, mas porque tem um acompanhamento, né, tanto da família como também da escola e até do seu próprio compromisso e autorresponsabilidade, aí a gente vê que, de fato, as coisas só começam a andar se assim acontecerem, né? Os resultados só aparecem quando isso de fato acontece. E até mesmo conhecimento. Isso mesmo, Aline. Então, assim, o que é que vai acontecer durante esse processo? Começa lá a história da atividade, ela já arruma um jeito de fazer uma atividade, os pais já começaram a ficar ou desesperados ou com raiva dessa professora. Porque até a atividade que ela estava passando para casa, eles iam ter que se mover, que fazer alguma coisa de toda a comunidade. Exatamente, que é justamente, vamos dizer assim, o que está, né, na parte teórica, quando a gente fala do projeto político-pedagógico da escola, a gente sempre insere essa ideia do professor, dos estudantes, da família, né, de toda a comunidade ali, escolar, até extraescolar, como sendo também aquela que vai participar ativamente das atividades e desse projeto que se propõe a ser de fato transformador, né, de impactar. Não é só para ter ali no escrito. Muitas vezes o que acontece é isso, é algo que é uma teoria, algo que é escrito, os professores se reúnem, formulam aquele documento, mas muitas vezes ele não é visitado ou revisitado, ou é só para cumprir e enviar para um setor da Secretaria da Educação. Mas, assim, em termos práticos, em algumas situações, claro que a gente nunca pode generalizar, esse projeto ele não é, vamos dizer assim, real, né? Ele é ideal, mas ele não é real. E a gente precisa avançar muito nesse comprometimento, que é um comprometimento de todos. É isso que tem que ficar bem claro. A gente não pode fragmentar, né? Dizer, não só A tem responsabilidade, só B tem responsabilidade, ou fica colocando uma culpa no outro, mas enquanto as pessoas não entenderem que é esse todo que faz a diferença, esse comprometimento mútuo de que está todo mundo ali se ajudando, né? Tanto estudantes, professores, pais, a comunidade ali se organizando realmente em prol de um bem comum, realmente, se não tiver essa visão, as coisas ficam muito mais difíceis de acontecerem. Mas elas são possíveis sim, porque existem resultados de escolas que têm resultados muito positivos, justamente porque elas conseguiram, não é, vamos dizer assim, esse movimento, né? Esse movimento que faz a diferença na vida dos estudantes. A Aline colocou aqui, falta comprometimento, a educação é responsabilidade de família, escola e sociedade. Com certeza. E aí, boa noite, professor Davi, seja bem-vindo. E esse comprometimento, ele precisa fazer parte da rotina, do dia a dia, isso não pode ser esquecido. Muitas vezes só se pensa na escola depois que acontece um problema, uma situação de problema. Porque a gente precisa investir nesse olhar de afetividade, de diálogo. A gente sabe que não é fácil.
porque as pessoas são diferentes, não é? A gente não pode interpretar que as pessoas vão agir sempre, vamos dizer assim, com aquela ideia de que, vou colaborar. Não, isso é todo um processo, porque cada pessoa ali tem uma vivência, cada pessoa tem uma visão. Alguns já vão dizer que não, isso é coisa de teoria, isso aí é coisa que não existe. Uns já vão estar pensando, não, eu quero mais é me aposentar. Outros vão dizer, já estou cansado disso aqui, eu só vou entrar na sala mesmo, colocar qualquer coisa lá no quadro, eles que copiem, se virem. São pessoas diferentes, né? Com experiências diferentes. Então a gente precisa entender que pra gente, por exemplo, dentro do contexto da instituição, você ter essa liderança no sentido de ajudar esses profissionais a entenderem a sua função real, né? Que é de ser, sim, esse professor, como é a professora Maluquinha, ser inimaginável, poder ser tão extraordinário e de fazer a diferença na vida dos estudantes. Até chegar a esse ponto, há um caminho de diálogo, de convencimento, de entendimento de que se todo mundo se cooperar, se existir de fato uma colaboração, os resultados vão acontecer. Mas entendam, não o resultado de hoje para amanhã, porque isso não acontece. Eu acredito que tem muitos professores que estão assistindo aqui, ou que já lecionaram, ou que estão lecionando, ou que vão ainda lecionar, que conhecem, né, essa questão da educação. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Conhece esse processo de educação, sabe que tudo é lento, né? Uma sementinha que você vai colocando ali todos os dias. Mas acreditem, hoje como professora, por exemplo, eu vejo estudantes, né, alunos que eu tive há anos atrás, que eles estão tão bem e que, graças a Deus, formados e que, assim, eu fico olhando as fotos, a gente vê muito pelo Instagram, né? E eu fico, assim, muito orgulhosa de saber que eu participei desse processo de construção, né? Eu e outros professores participaram desse processo de construção. Mas você saber que, sim, você participou ali do dia a dia daquela pessoa, com certeza você contribuiu. Às vezes a gente nem imagina o quanto nós contribuímos para a vida, para a formação dessas pessoas. E sim, nós temos um papel muito importante. Olha, gente, não é por ser professora não, mas eu acredito que seja uma das profissões mais lindas que existem. Mais assim, lindas que existem, é a profissão do ser professor. Porque é a partir desse momento em que você é professor, que você ali, quantas pessoas, né? Elas não trilham outros caminhos, se tornam outros profissionais, né? E fazem a diferença na sociedade, porque elas passaram antes por você, que foi ali, né? Com tanta tranquilidade, com tanta satisfação, você foi ali ajudar, você foi contribuir, você foi mediar. Boa noite. Boa noite. Foi mediar. Falar inglês. Eu não vou falar. Eu não sei falar inglês, animal lover. Mas seja bem-vindo. Então, assim, é muito importante a gente ver essa ideia da contribuição. E, assim, não é, gente, a questão do olhar da sociedade, o olhar do outro. A gente sabe que em termos até de reconhecimento, a gente diz, nossa, o professor ele não é reconhecido, mas se reconheça. Preste atenção nos seus estudantes que você ajudou, que você contribuiu com eles. E a gente sabe o quanto, não todos, mas muitos reconhecem e muitas às vezes nem falam, mas sentem. E são transformados pela sua atuação como professor. Então isso é muito importante. Então é isso que eu quero levar hoje, né? Porque a gente tá chegando aí no dia do professor e a gente precisa perceber que apesar de todos os fatores, né, de dificuldade na profissão, para mim é sim uma profissão maravilhosa, uma profissão em que você realmente chega perto do outro, né? Que você se sensibiliza com o outro e o outro também lhe vê dentro da sua humanidade. Claro, quando você conduz isso a partir de uma forma mais próxima e mais humana. Porque, claro, ainda existe muita resistência. Existem muitos professores que preferem um distanciamento, né? Preferem porque eles entendem
que autoridade é a mesma coisa que autoritarismo, né? E isso não acontece. Paulo Freire, inclusive, ele falava muito sobre essa questão, que não existe dentro do ambiente da sala de aula nenhum local onde os estudantes se sintam oprimidos. Ele não considerava que existia a aprendizagem. O espaço da sala de aula deveria ser um lugar de liberdade. Não é libertinagem, gente, é liberdade. É aprendizagem, é curiosidade, é um entrelaçamento ali de pessoas que têm um mediador, um facilitador, que é o professor, ele é o guia. Imagine numa estrada escura, você tá ali numa situação em que você não consegue ver e alguém te guia. A quem é esse alguém? É o professor. Por quê? Porque ele é aquele que tem experiência. E aquela pessoa que tem a experiência, ela vai te guiar. Ela não quer ser melhor que você. Ela quer te levar num caminho. Você está lá num ponto A, você tem uma necessidade e ele vai te conduzir, facilitar para que você chegue num ponto B e seja transformado. Se a gente for analisar, ter uma visão real do que é ser o professor, ele é esse guia. Ele é essa pessoa que te orienta. E quando ele se coloca nessa posição de orientador, aí a aprendizagem de fato acontece, porque é uma troca. Gente, a coisa mais linda é você ver um estudante que aprendeu algo que você ensinou. Eu posso falar por conta própria, né, de ensinar. Quando eu via meus alunos fazendo algo sozinhos, eles aprendendo algo, nossa, como eu ficava feliz com aquilo. Aquilo para mim era até maior, a sensação assim de felicidade, né, de ver que até um tempo atrás aquela pessoa não sabia absolutamente nada sobre aquele assunto e depois que você ensinou, aquela pessoa já consegue fazer só. E vou te dizer, a gente fica feliz até em saber que depois eles progrediram tanto que chegaram até ser melhores do que nós, né? Não inflar o ego, né? Achando que a gente tem que tá sempre acima. Não, que eles progridam, que sejam até melhores do que nós. Isso aí é uma grande felicidade. Deixa eu ver aqui os comentários, né? Que o pessoal tá falando aqui sobre os professores. A Adriana botou: verdade, Andresa, nós ficamos muito orgulhosos e felizes com o sucesso dos nossos alunos. Com certeza, Adriana, é muito satisfatório. Bruna colocou: é um profissional que tem convívio diário com o aluno, então faz parte da vida dele. Exato, Bruna. Fátima: profissão grandiosa, somos filhos de mestres, mestre dos mestres. E Margarete: minha filha, essa profissão é de herói e heroína. Não dava pra mim, principalmente nessas crianças de hoje. Um bando de mal educado e os pais diz que é culpa da escola. E Fátima: vejo toda a satisfação no brilho do teu olhar. Sim, porque assim, gente, existem maus médicos, maus advogados, maus professores. Qualquer profissão vão ter os bons profissionais e vão ter os maus, os bons e os maus profissionais. Tem gente que está na profissão porque tá muito satisfeito, porque nem quer mais aquilo, mas não tomou coragem de mudar a rota. Então, ele empaca a vida dele e ainda empaca a vida de quem ele atende. Essa que é a verdade, porque tudo que você faz sem amor, sem satisfação, sem prazer, nunca vai ser bom. Você nunca vai conseguir movimentar ou transformar nada quando você está fazendo aquilo ali só por fazer. Então, eu penso que se a gente não está satisfeito em uma determinada profissão, algo que a gente está fazendo, a gente precisa não ficar apontando e culpando o mundo inteiro. Não. Se isso não serve mais para mim, então agora eu vou pensar numa coisa que eu gosto de fazer, que eu tenha prazer, que eu tenha paixão em fazer. E possa ser remunerada porque sou um profissional, porque me dediquei, porque estudei, né? E aí sim eu busco essa valorização em todos os aspectos. Então, quando a gente vê um professor que tem uma postura, né, de que ele está ali trabalhando, mas é uma paixão dele também, a gente vê como é diferente a postura em todos os sentidos. A gente vê o professor buscando coisas novas para fazer, porque ele vê o quanto aquilo empolga a turma, aquilo faz aquela turma sair desse ponto A para esse ponto B, como eu falei no momento anterior. Então, o que Margarete, por exemplo, colocou aqui,
que é de herói e heroína, eu concordo, porque hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais, o quê? Violenta. Muitos valores, né? Os princípios da educação familiar, muitas vezes são colocados de lado. Quantos pais não colocam os filhos nas escolas e acham que cabe à escola, que deveria, a princípio, se preocupar com uma formação, né, do estudante, claro que na sua integralidade, em todos os aspectos, mas existem situações de educação que precisariam vir com a sua base, com a sua estrutura de casa. Então, o estudante que dá mais trabalho, o estudante, por exemplo, que não é atento, que não realiza as coisas, ou às vezes tem até palavras que não são adequadas, que não são respeitosas com o educador, acontecem porque em casa ele tem aquele mesmo comportamento. E aí vem aquele ditado, né? Vem aquele ditado, que costume de casa vai à praça. O costume de casa, ele vai à praça. Pense num ditado que é muito real. Então, se você não respeita seus pais ou os familiares que cuidam de você, né? Se você não tem uma educação, né, básica de princípios, de bater na porta de alguém antes de entrar, de dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de pedir desculpa quando você, sem intenção, você, sei lá, aborda alguém de uma forma mais que você não queria trazer um transtorno, mas trouxe. Coisas simples do dia a dia. Quando você é aquela pessoa que aprendeu a escutar, que você sabe escutar e sabe reconhecer determinadas coisas, ou sabe argumentar, mas de maneira respeitosa, tudo isso é um princípio que já foi aprendido em casa. Mas o que acontece? Esse estudante chega desnorteado, sem ter essa base. Muitas vezes os pais sequer têm essa base. Essa que é a verdade, porque eu falo de anos de escola, né? Então, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando porque eu acho ou porque eu ouvi. Eu falo daquilo que eu vivi, do que eu escutei, do que eu presenciei. Casos de pais que dizem, faça aí o que quiser, pode fazer o que quiser com ele, porque eu não sei mais o que fazer, né? E aí delega determinadas funções que são, né, do familiar conduzir à escola. Então a escola hoje é assim, ó, toma e o que eu não estou fazendo, faça. Resolva. Eduque de todo jeito, de cima a baixo, na lateral, de tudo. Arruma um jeito e eduque essa pessoa. E a gente sabe que, enquanto educadores e profissionais, por mais que a gente exerça um trabalho, a nossa função, ela tem um limite. Então, eu também faço até uma crítica, muitas vezes, a esse peso todo que é colocado em relação à educação, esse peso todo que é colocado em relação ao professor, de que ele tem que salvar o mundo, de que ele vai ter que resolver tudo, e não é verdade. Lembra até do que a Aline colocou anteriormente, né? Que essa ideia da família, da escola e da sociedade. Todos devem zelar pelas crianças e adolescentes, pelos jovens. Toda a questão de infraestrutura, né? Existem sanções, por exemplo, eu não vou poder conter a violência no estado X. O professor ele não consegue fazer isso. O professor ele não consegue impedir que o entorpecente chegue, né, ali para o estudante. Não consegue. Como é que ele vai fazer isso? Quem é que deixa esse estudante, muitas vezes, horas e horas a fio na rua, sem supervisão? Depois ele está lá todo envolvido com uma série de problemas e esse problema vai sim para a escola, porque é onde ele passa, pelo menos se ele tiver um turno, 4 horas, mais ou menos 4 horas e meia da vida dele ali dentro, no mínimo. Mas isso não foi a escola que promoveu. Mas aí fica fácil, depois que já está instaurado todo esse conflito, né? Esse estudante já, vamos dizer assim, envolvido ou vulnerável ali, porque é uma pessoa vulnerável, dependendo da situação onde ele está inserido, é fácil dizer que foi culpa da escola. Que ele fez tal coisa, por exemplo, dentro da escola, porque é culpa do professor. Enfim, é culpa de todo mundo, menos da sociedade,
menos do próprio contexto no qual ele está inserido, menos dos pais que deveriam estar o conduzindo. Então, acho que é um peso muito grande achar que tudo a educação vai mudar e transformar. Não, não concordo. Eu acredito na integração, como a Aline colocou antes. Sim, ela funciona. Sociedade, família, escola. Acredito muito, funciona. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Mas dizer que só o professor, só o diretor, só o coordenador vai salvar a pátria, isso eu não acredito. Porque existe muita coisa por trás disso, né? Tem muitas águas ali passando. Então, a gente precisa ter uma visão mais ampla nesse sentido e não atribuir culpa. Então, não são todos os estudantes, viu, gente, que são pessoas difíceis de lidar no dia a dia de sala de aula. Não são. Existem os que são e sempre vão existir, né? Isso aí é questão do ser humano mesmo. Eles são mais desafiadores, muito mais desafiadores, né? Mas existem muitos estudantes que também são muito, vamos dizer assim, receptivos, né, em relação à condução que é dada na sala de aula. Então, por isso que é importante a questão da heterogeneidade na sala. Muitas vezes tem os professores, né, que ficam muito com muita vontade de não vão fazer a turma só dos quietinhos e a turma só dos bagunceiros. Não é legal isso, né? É importante que essas pessoas elas possam se integrar, no sentido de que muitas vezes um perfil, um comportamento ou uma forma, o estudante ele pode ajudar o colega, né? Se a gente vê dentro da sala de aula, criar esse espaço em que existe uma troca de experiências. E sim, é claro que é desafiador, é claro que eu não vou dizer, gente, é fácil, olha, a gente já chega aqui, começa a aula, tá todo mundo sentadinho, prestando atenção. Não é assim que funciona. Mas a gente precisa entender que quando a gente é dentro da sala de aula, de fato, a autoridade e a disciplina, elas não são erros. Eu falo que disciplina e autoridade permeia o contexto que a gente vê de respeito. O professor, ele é líder antes de tudo. E ele precisa liderar sendo respeitado. E aí, quando ele conduz, ele diz, olha, agora é o momento da leitura, ou agora é o momento que nós vamos fazer a atividade X e X. A gente precisa criar um ambiente colaborativo em que todas as pessoas que estão naquele contexto entendam qual é o seu papel e qual é a sua contribuição. Mas aí eu vou falar uma coisa importante. Quantos estudantes hoje sabem exatamente qual é o seu propósito? Qual é o seu sentido para aprender? Imagine você estar num lugar, num contexto em que muitos dizem, só vim porque minha mãe ou meu pai mandou, mas ele nem gostaria de estar ali. Então, a gente já começa mal, né? Vamos pensar numa aula de manhã. Você começar uma aula assim de, sei lá, 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, depende da escola. Tendo que liderar uma turma em que eles não têm propósito, ou a maior parte não tem, ou boa parte não tem, não sabe nem por que está ali. Por que é importante estar ali. Mas antes de eu chegar nessa parte aí do propósito, deixa eu ver o que o pessoal está comentando, porque tem bastante comentário aqui. Depois veio a Aline, fala, toda profissão passa pela educação, infelizmente não é valorizada como deveria. A primeira vez que ouço esse ditado. É verdade, Aline? Costume de casa da praça. Pelo menos em Pernambuco fala muito esse ditado. Não sei se tem mais gente aqui que já ouviu. Muitos pais perceberam que estavam delegando a educação dos filhos aos professores com a pandemia. Sim, bem interessante, Bruna, você ter colocado essa questão da pandemia, porque lembra quantos pais estavam assim desesperados, dizendo, nossa, eu agora vou ter que ficar ali com o aluno, eu não sou professor, né? Eu não tenho aquele conhecimento. Acho que muitos até pararam para refletir o quanto ser professor não é qualquer pessoa que tem habilidade para ser professor. Porque outra coisa aqui que eu sempre tive assim uma revolta foi com essa ideia de que parece que qualquer pessoa pode ensinar. Não é verdade.
Não são todas as pessoas que têm competência e habilidade para ensinar. Não é. E muitas vezes acha assim, qualquer pessoa pode substituir um professor e fazer bem o seu trabalho. Lê do engano. Isso não é verdade. E aí, quando isso acontece, você já está sendo ali desvalorizado. Porque se qualquer pessoa pode fazer o que você faz, então o que é que tem de importante naquilo que você executa? Não é? E eu acho que os pais, inclusive, nesse período aí da pandemia, eles começaram até a entender, de certa forma, a força, né? Porque foi uma coisa que ninguém programou, essa questão da pandemia. Mas, de repente, chegar ali no contexto em que agora eu tenho que ficar ali, observando se meu filho fez atividade, se não fez, sei o que, se entregou a atividade, acompanhando se ele assistiu a aula online ou não, e assim vai, ele entendeu que quanto é difícil você passar, né, informações a respeito desse conteúdo, dependendo, claro, que da faixa etária do estudante. E muitos começaram a criticar, dizendo, eu não sou professor. Eu acho que foi o momento que mais se pediu, por favor, eu preciso de um professor. Acho que foi justamente nesse período da pandemia, né? Porque uma coisa é você achar que é fácil, mas não é não. Vá lá no campo de batalha, vamos dizer assim, que você vai ver o quanto é difícil. Se é difícil para um pai ou uma mãe ensinar o seu filho, vamos dizer, um só, ou dois, ou três, imagina o professor, muitas vezes com 50 dentro da turma, todas essas pessoas diferentes, que aprendem também de forma diferente, e ele é um só, que precisa conduzir, e que precisa fazer com que eles cheguem a um resultado. Né? São questões que a gente precisa abrir mais espaço para refletir, para as pessoas entenderem o que é essa profissão, o que é ser professor. Que ser uma professora ou um professor muito maluquinho, que inova, que é criativo, que faz esses alunos aprenderem, não é algo fácil não, no contexto do dia a dia, mas é totalmente possível. Primeiro, quando se quer ser e se sente como. Porque eu acho que é um sentir, sabe? Que, né, que é essa ideia do você querer fazer diferente para o aluno, você ter essa emoção, gente, essa paixão, é algo que vem de dentro para fora. Não foi nada que te disseram que você tinha que fazer, não. Por isso que eu digo que existem pessoas, sim, acredito piamente aqui nas palavras de Ziraldo. Existem professores que são inimagináveis, eles são extraordinários. A gente nem imagina que existe gente assim, mas existe, que faz a diferença na educação. Depois tem aqui, Fátima, a escola tornou-se babá psicóloga e muitas vezes policial. Pois é, né? Tudo que está desregulado socialmente acabou sendo posto dentro da escola, e a escola, infelizmente, está nessa posição hoje, né? Resolva. A Aline colocou, da mesma forma que um pode influenciar negativamente, pode também positivamente. Exatamente, Aline, né? Tem Manique aqui, né? Boa noite, Manique. Acho que é Manique mesmo. Seja bem-vindo. Adriana, eu tenho alunos assim. Aline, sou baiana. E depois tem... Adriana, alunos que dizem estar na escola por obrigação. É verdade. Então, é justamente essa última deixa aqui da Adriana que eu quero falar. Sobre como é que a gente pode fazer com que os estudantes entendam qual é o seu propósito. Primeiro, passa pela ideia do autoconhecimento. O que é que eu gosto de fazer? Como é que eu me vejo, né, no futuro? Porque, na verdade, tudo que a gente faz hoje contribui para um possível ou provável futuro que a gente idealiza. Nós não conseguimos ter certeza de nada, porque a gente não tem certeza nem se a gente daqui a 1 minuto ou 1 hora a gente vai estar vivo. Mas nós temos projetos, que a gente fala da ideia do projeto de vida. Né? O que é o projeto de vida para o estudante? É quando ele consegue se ver além. Se ver lá, ó, ele está aqui hoje, ponto A, e ele quer se ver lá no ponto B. Quando ele entende, ele vê esse ponto B, aí sim, ele entende qual é o seu projeto de vida. Mas o que está acontecendo, gente? A gente está numa turma, por exemplo, em que nós temos estudantes que nem conseguem entender onde eles estão e como eles estão atualmente. Boa noite. Estude Kel. Seja bem-vinda.
Então, quando eu tenho, por exemplo, um estudante que hoje ele nem se consegue se perceber, ele nem sabe como é que atualmente ele está, porque ele nunca parou para olhar para dentro de si, para perceber, dentro do contexto dele, o que é que ele é hoje e o que é que ele quer ser amanhã. E perceber que, para ele chegar nesse ponto B, que é aquilo que ele quer ser, que é esse projeto de vida, né, dessa construção desse projeto de vida que precisa iniciar hoje, ele precisa perceber que é a escola, que é o professor, que é a educação que vai guiá-lo para essa conquista. Então ele precisa ver a escola como uma aliada. Ele precisa ver o professor como um aliado. É aquele que conduz. Ele não está contra você, ele está a seu favor. Porque a partir daquilo que ele te ensina, daquilo que ele te ajuda a entender, a compreender, que ele chega nesse projeto. Então, às vezes, o que acontece é que a gente está tão focado no conteúdo pelo conteúdo, em cumprir o programa, que a gente não abre muitas vezes um espaço para uma aula em que se discutem esses aspectos. Para que ele comece a perceber, claro que de uma maneira que o professor vai saber conduzir, porque preparou, né, a sua aula com pontos e atividades e leituras e informações que conduzissem esse estudante a essa reflexão. Muitas vezes isso não acontece. Então, coloca lá o menino, vamos começar a aula de matemática, depois a aula de geografia, depois a aula de... E não chega um momento em que ele para pensar, qual é o meu projeto? Por que eu estou aqui? Isso faz sentido para mim? Por que eu tenho que estar aqui? Por que eu tenho que aprender isso aqui? Né? Então, se a gente for analisar, é esse diálogo que faz essa diferença. Esse dialogar faz muita diferença. Boa noite, Marcos Construção e Reforma. Então, é importante que a gente abra espaço para o diálogo, que a gente faça uma reflexão junto com ele, que a gente guie para que ele chegue a esse entendimento e tenha o seu projeto. A partir do momento que o estudante sabe qual é o seu propósito, ele percebe qual é o seu sentido. E não é só dentro da escola, não. É o sentido para ele e para a sociedade. Como ele vai servir essa sociedade? Porque se a gente for analisar, nós somos servidores. Nós servimos. Nós somos remunerados, mas nós servimos também. Qualquer pessoa em qualquer profissão. É naquilo que ela é competente e que ela tem habilidade que ela serve. E quando a gente tem essa humildade de entender que a gente está servindo, que esse princípio do servir, ele é importante na entrega que é dada ao outro, aí a gente vê de fato uma transformação, uma educação que liberta. Ela não está ali para pressionar ninguém ou oprimir ninguém, mas fazer com que ele tenha uma visão ampla de si, do mundo. Como Paulo Freire tão bem colocava, né, a leitura do mundo. E a professora Maluquinha, no seu contexto ali, ela dizia, vamos ler para conhecer, para entender. A felicidade da professora quando os alunos diziam, a gente assistiu um filme sobre a Cleópatra, mas a gente queria saber mais. E como ela ficou feliz. Então, onde a gente vai ver? Nos livros. Como incentivo à leitura é colocado ali como pauta. Vamos ler para aprender. Hoje a gente pode, inclusive, utilizar outras tecnologias para nos auxiliar. Que não só você lê o livro, você pode ver o livro virtualmente, você pode pegar o livro físico, você pode assistir um filme, você pode ver um documentário, pode escutar, né? Até hoje a gente pode fazer escuta, tem um podcast. São tantas possibilidades e por que não utilizá-las a nosso favor, no sentido de chamar a atenção, de aguçar essa curiosidade do estudante. Trazer gêneros e textos diversos, estabelecer relações de um anúncio, fazer jogos, criar coisas divertidas, coisas que eles se empolguem, que eles queiram estar ali participando. Fazer uma dramatização, fazer como a gente gosta tanto de fazer, né? Um debate, colocar ali um júri. Os alunos adoram fazer isso, né? De se ver ali como advogado de defesa.
amam fazer esse tipo de trabalho. Então, se a gente for criativo, a gente inclusive tira um cansaço maior, porque você viver numa rotina de livro didático, vai lá para o quadro, coloca uma coisinha, isso é cansativo inclusive para o profissional. Então, à medida que ele faz com que o estudante trabalhe mais que ele, porque na verdade o estudante é que tem que produzir mais. Não é o professor que tem que ficar ali, sabe, nadando, quase se afogando ali no meio dos alunos, naquele turbilhão, não. É propor atividades em que eles produzam e que você esteja guiando, facilitando, organizando. Esse é o papel do professor. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Bruna colocou, às vezes chegam no terceiro ano no ensino médio e não fazem ideia do que fazer depois. Exatamente, Bruna. Isso acontece muito, nem tem ideia quantos têm dificuldade, né? Até pra... Desculpa, gente. Até pra pensar no como vai conduzir a sua vida, né? Depois que finaliza esse ensino médio. Então, é importante a gente discutir bastante para que ele possa não ter certeza de nada, né? Porque a gente, quando termina o ensino médio, ainda é muito jovem, inclusive, para tomar tantas decisões importantes. Mas que ele já tem uma ideia do que ele gostaria de fazer e de ser. Além de não olhar para a descoberta de habilidades para a construção desse projeto de vida. Justamente, que isso passa pelo autoconhecimento, né? Dele se conhecer, perceber o que é que eu posso, o que é que eu amo fazer e o que é que eu posso fazer de melhor com isso que eu amo fazer. Como eu posso aperfeiçoar e como eu posso aprender a fazer. Porque eu gostaria de ser, mas eu ainda não tenho habilidade. Mas eu gostaria de desenvolver essa habilidade. Então, tudo isso é um processo, né? Do educar. Boa noite, entre fitas e panos. Isso aí eu sei que vem de Elaine. Seja bem-vinda. Então, vamos ver agora aqui. Eu tenho uns trechos aqui que eu achei bem interessantes de Paulo Freire, que eu acho que a gente pode fazer uma reflexão. Que tem assim. Às vezes, mal se imagina, isso Paulo Freire, tá, gente? Mal se imagina o que pode passar a representar um simples gesto de um professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição do educando por si mesmo. Em outras palavras, como ele coloca aqui, gente, essa ideia de que às vezes é um gesto simples que você nem imagina, mas que causa um impacto na vida daquele estudante. Mas é muito interessante como Paulo Freire, ele falava sobre a ideia de equilíbrio. Ele diz, apesar da afetividade ser extremamente importante nesse processo de aproximação, e a gente entra na ideia da presença educativa, né? A presença educativa que é tanto falada, principalmente quando se fala da educação integral, a presença educativa do professor, é impressionante como ele coloca, mas a gente precisa ter medida. Porque você também não pode ser só afetividade e não levar, né, com critério, com uma condução, né, vamos dizer assim, organizada, aquilo que você quer realmente apresentar para os estudantes, para que eles aprendam. E também não pode ser um relacionamento extremamente frio, distante, em que os estudantes não se sintam à vontade para aguçarem a sua curiosidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes fica uma coisa só afetiva. Ah, meu querido, não, mas cadê a prática? Cadê a metodologia para que ele chegue àquele entendimento, àquele conhecimento? E também não pode ser aquela coisa, cheguei lá, passei, se vire, aprenda, no dia da prova eu quero o resultado. Também não pode ser dessa forma. Tanto que o próprio Paulo Freire ele coloca assim, ó, a afetividade não se acha excluída da conoscibilidade, mas é preciso tomar cuidado, tanto a falta de afeto com afetos desordenados que podem descontrolar os verdadeiros sentimentos. Então, tomar cuidado nesses extremos, ser afeto demais ou ser rígido demais e frio demais. É preciso encontrar a dose correta. Utilizar a afetividade no sentido de trazer estudante para si, essa aproximação, ter a sua presença educativa, mas saber contribuir como profissional.
que está ali ciente das habilidades e competências que precisa desenvolver naqueles estudantes. É muito importante que isso fique claro aqui. Então, ele também coloca, Paulo Freire coloca assim: a opressão é um dos fatores que interferem negativamente o aprendizado, impondo obrigações ao aluno e coibindo o prazer e a motivação de aprender. Então, gente, é aquela coisa, quando ele entende seu propósito, quando ele entende por que está ali e porque ele está num ambiente colaborativo de afetividade, claro que vai ser muito mais fácil você conduzir esse barco. Não é? Claro que sim. Porque antes de tudo, eu entendo que o professor, ele precisa de fato ter essa empatia com a turma. Quando ele está numa turma que ele não suporta, a coisa não anda. Nem anda para ele, nem anda para os estudantes. Então eu falo assim, gente, vamos fazer aí uma terapia, uma terapia educativa para tentar se entender. Porque se não houver essa conexão, não vai fluir nem para um lado nem para o outro. A gente só perde com isso. Então, muitas vezes você precisa se desafiar, dizer assim, Senhor, dá-me paciência, sabe? Mas você tratar as pessoas realmente com amor, querendo ver o bem delas, por mais que elas nem entendam isso, nem compreendam. Podem ter certeza. Olha, a vida, a gente falava muito isso na escola, né, que eu trabalhava. A vida é uma escola. A vida ensina. Quantos de nós a gente nem levava em consideração muitas vezes o que o professor estava dizendo, mas quando a gente foi para a nossa vida real, a gente conseguiu entender qual era o sentido daqueles ensinamentos. Então a gente às vezes acha que eles vão esquecer, que não é porque cada um também está na sua fase, a adolescência é uma outra fase, depende da família, depende de tantos fatores, mas a gente sabe que é possível sim, né, fazer com que esses estudantes aprendam com prazer, com curiosidade, que eles queiram aprender. E não vai ser num ambiente opressor que isso vai acontecer. Isso é fato. Elaine botou, verdade, é necessário um equilíbrio entre a afetividade e a objetividade da aula. Exatamente, porque existe um momento que precisa, né, ter aquela disciplina também para que as coisas aconteçam e sejam conduzidas da forma correta, né? Tem que ser objetivo, como bem colocou a Elaine aí. Então, assim, confiança e papel de liderança. O professor é um líder, como eu coloquei, mas os estudantes que confiam nesse professor, eles aprendem mais, tá bom? É um ato de conquista, né? Ele precisa confiar. Olha, eu confio tanto em você que eu entendo que sim, você pode me conduzir a chegar a esse resultado que eu desejo para a minha vida. É bem interessante. O professor como mediador, e ele guia esse estudante. Veja que profissão extraordinária, né? Ele guia o estudante para que ele possa encontrar o seu caminho e possa seguir seu caminho com autonomia e sendo líder de si mesmo. A gente não está querendo formar um bando de robozinho que só atende a comandos, mas pessoas capazes de se autoliderarem, de serem pessoas proativas. A gente fala tanto de proatividade, mas quando chega lá, na hora do vamos ver na escola, muitas vezes o aluno nem passa por esse tipo de experiência. Mas quando ele vai colocar seu currículo para trabalhar em determinado lugar, muitas vezes se cobra o que ele nunca teve experiência, como, por exemplo, ser proativo. Então, deixe que seu estudante seja proativo, faça com que ele seja participativo. E uma coisa interessante que a professora Maluquinha fazia era o reconhecimento dos talentos dos estudantes. Então, ela foi dando uma medalha. Até aquele estudante que cuspia mais longe conseguiu ganhar uma medalha. E no final, ela conseguiu que todos os alunos fossem reconhecidos por algum talento que eles tivessem. Isso é muito importante porque simbolicamente representa todos nós temos um talento. Todos nós temos um dom. Todos nós temos alguma coisa que sabemos fazer melhor. E é importante que o professor leve em consideração que de repente não é o talento lá na sua disciplina para fazer tais coisas, isso, aquilo, mas ele sabe falar bem, ele sabe escrever bem, ou ele sabe, ele é bom na dramatização, ou ele é bom na hora, por exemplo, de ajudar a distribuir alguma coisa na sala. Descubra qual é o talento do seu estudante, faça ele se descobrir também. Qual é o talento dele e descubra como, de alguma forma, de maneira intencional, você pode utilizar o talento dele para que ele possa se sentir importante
né, dentro daquele contexto e daquela pessoa que contribui dentro desse contexto. São coisas simples, mas que fazem muita diferença na atenção e na colaboração desses estudantes na hora da aula. Uma outra importante que é o fundamento do diálogo é o amor. Sim, é preciso amar aquilo que se faz para que se faça melhor. É importante criar situações da criatividade deles, apresentar esse conteúdo de uma maneira fora, muitas vezes, daquela rotina do convencional, de uma forma divertida, despertar essa curiosidade de maneira amorosa, mas também fazendo com que essa curiosidade ela seja explorada. Aprende quem é curioso, quem quer saber mais, né? Não se contenta com o que sabe. A troca de experiência, a cooperação promove a aprendizagem e também a interdisciplinaridade. Por que não pegar algum trecho, até convidar um professor no horário vago para que ele possa fazer uma participação na sala falando sobre um aspecto, ou trazer um convidado, né, uma pessoa que possa falar sobre algum ponto ali da disciplina. Tudo isso cria um movimento diferente dentro da sala de aula. Desenvolver o diálogo, fazer com que eles possam argumentar, apresentar pontos de vista de maneira respeitosa, né, compreendendo a visão diferente do outro, porque é importante, gente. Olha, eu acho muito importante a questão do respeito. Você pode achar que o outro tem uma visão de mundo totalmente distorcida, diferente da sua, mas a gente precisa aprender a respeitar pontos de vista diferentes. Então, se você, enquanto professor, você não faz isso, como você será um líder capaz de ensinar o seu estudante que sim, ele pode ter um colega ali que pensa diferente dele, mas que ele não precisa ser agredido, seja fisicamente ou verbalmente, porque pensa diferente dele. É preciso aprender a respeitar pontos de vista diferentes e é preciso também estimulá-los a argumentarem com base no ponto de vista que eles apresentam. Que os colegas também entrem em sintonia nesse sentido. E a avaliação continuada, né, que era uma prática da professora Maluquinha, ela também se opunha a fazer provas convencionais, porque ela entendia que durante todo o processo em que ela estava ensinando, ela já era capaz de avaliar os estudantes. Então a gente vê, nesse sentido, que ser professor é ser inimaginável. E existem muitos professores, muitos no mundo inteiro, que estão sendo, ou que já foram, ou aqueles que ainda estão se formando, que serão professores inimagináveis, porque fizeram da sua paixão a sua profissão. E tudo que a gente faz com amor, a gente faz de maneira extraordinária. Então, eu gostaria, gente, de agradecer a participação de vocês, dizer que a gente precisa sim criar espaços, né, de que a gente possa falar mais sobre a questão da profissão, do que é ser professor, que só quem está ali, ó, no dia a dia sabe exatamente quais são os desafios. Não é fácil, pode ter certeza que não é, mas é possível sim, porque só quem viu a transformação nos olhos dos seus alunos, só quem teve essa experiência, sabe, gente? Então, fala assim que é uma coisa linda. Você vê o outro aprender porque você foi esse guia. Nossa, isso já é extraordinário. Então, eu posso dizer que aos professores extraordinários, as professoras extraordinárias estão, olha, eu vou dizer assim, ó, estão de parabéns. Mas assim, parabéns. Olha, pensem assim, o quanto vocês têm valor, e esse valor não precisa ser dado pela pessoa que vai chegar junto de você e vai dizer assim, olha, você tem valor. Você tem, independente de ter um reconhecimento público, social, mundial, vocês têm valor, nós temos valor, porque também sou professora, né? E eu acho interessante, porque hoje eu não estou lecionando, né, assim na sala de aula, no local físico, mas assim, eu fico até olhando pra mim assim, meu Deus, olha, tu arrumasse até um jeito de ir pra internet, mas arrumou um jeito de falar. Então, é uma coisa que já tá dentro de você, já é seu. Eu podia estar assim, ó, assistindo Netflix,
podia estar dormindo, né? Que já é mais de 1 hora aqui da manhã. Já são 2 horas já aqui. Mas é uma coisa que eu faço com prazer. E eu vou falar pra vocês assim. É algo que é paixão, é habilidade, é competência e é extraordinário. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Dizer que vocês estão assim de parabéns, que vocês tenham um Dia dos Professores maravilhoso, que vocês todas as vezes que ficarem assim um pouquinho chateados com o dia a dia, que muitas vezes é massacrante, vocês fechem os olhos assim e pensem, internalizem assim para vocês o quanto vocês são importantes, o quanto vocês já transformaram a vida das pessoas pelas quais vocês tiveram acesso e quantas vidas vocês estão transformando agora. E se você ainda não se aposentou, você ainda tem uma missão aí de pessoas que vão passar pela sua vida e você vai continuar transformando, né? Então, parabéns, minhas queridas e meus queridos. Vocês realmente são seres iluminados, eu vejo até que escolhidos para fazer a diferença. Apesar de todas as dificuldades, existem seres iluminados que fazem a diferença, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal tá colocando aqui, para já ir me despedindo. Parabéns a todos os professores, orgulho de você, minha filha. Muito obrigada, mãe. Jacila, parabéns. Bruna, parabéns aos professores, obrigada pela live. Obrigada também. Adriana, parabéns para todos nós. Andresa, sim, nós somos professores extraordinários. Aline, obrigada para você também. Gente, só gratidão, né? Eu vou finalizar agora a live. Compartilhem a live para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Não esqueçam de curtir, porque no Instagram você sabe que a regrinha é essa, né? Se tiver uma curtida, se tiver um compartilhamento, aí ele começa a distribuir mais o conteúdo. Mas assim, independente de qualquer coisa, muito feliz de estar aqui com vocês, de ter compartilhado tudo isso. E sim, o diálogo entre o professor Paulo Freire e a professora muito maluquinha tem muito a nos ensinar, porque um professor com certeza é um eterno aprendiz, né? Coisa mais linda é essa, estar sempre ali aprendendo e bebendo dessa fonte do conhecimento. Então, queridos, para um professor, sempre será professor. Para mim, ele pode se aposentar, né? Para mim, ele sempre vai ter essa chama, né? Essa coisa linda dentro dele aí, que vai se mostrar no seu dia a dia, na sua postura diante da vida. Ele está sempre ensinando. Beijo, meus queridos, e até a próxima. Lembrando que segunda-feira a gente já começa o nosso desafio com o livro 1984. Já tá lá no grupo. Quem não entrou no grupo, entra para receber o PDF para começar a fazer a leitura. Ou então, se tiverem alguma forma de encontrar o livro físico, eu também deixei o link da Amazon. Quem tiver pega emprestado, enfim. Primeira parte do livro, já segunda-feira, 20 horas, hein? Primeira parte a gente já vai discutir. Beijos e até a próxima. Tchau!